Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ela tinha no rosto uma expressão tão calma, como o sono inocente e primeiro de uma alma, donde não se afastou ainda o olhar de Deus. Uma serena graça, uma graça dos céus. Era-lhe o casto, o brando, o delicado andar, e nas asas da brisa iam-lhe a ondear, sobre o gracioso colo, as delicadas tranças. Levava pela mão duas gentis crianças. Ia a caminho. A um lado, houve magoado pranto. Parou. E na ansiedade, ainda o mesmo encanto, descia-lhe às feições. Procurou. Na calçada, à chuva, ao ar, ao sol, despida, abandonada, a infância lacrimosa, a infância desvalida, pedia leito e pão, amparo, amor, guarida. E tu, ó caridade, ó Virgem do Senhor, no amoroso seio as crianças tomaste, e entre beijos só teus, o pranto lhe secaste, dando-lhes leito e pão, guarida e amor. Olá, meus amores da Confraternização Espírita Baiana. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, neste mês que é especialíssimo, mês de aniversário, 85 anos servindo a causa do Evangelho, eita lelê, levando aos corações a luz da doutrina espírita, trabalhando 85 anos na construção de um mundo melhor. E depois dessa oração, depois deste momento tão belo, nós vamos conversar hoje sobre um tema que é, assim, fundamental em nossas vidas, que é a reencarnação. Sem ela, eis que aqui não estaríamos. Então, vamos lá falar sobre o Evangelho e ao tempo em que nós vamos aqui também, né, agradecendo ao nosso querido Luciano da Gata, ao nosso irmão Celso Seara, a todos os componentes desta instituição. Confraternização Espírita Baiana, que beleza! E o nosso tema hoje, como dissemos, é a reencarnação e as suas implicações na formação da família. Ora,
nós estamos precisando todos trabalharmos-nos. E não há um trabalho de aperfeiçoamento que aconteça sem esse exercício dentro da família. A reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá. A reencarnação, ela é misericórdia, ela é bênção, ela é oportunidade, nunca castigo, mas sempre o sinal de perdão que se desenha na estrada do espírito em evolução. E essas reencarnações, todas elas, são estudadas, trabalhadas, para que cada um de nós reencarne e tenha o melhor proveito possível. Então, nada, como diria a mamãe, nada é a revelia. Tudo tem uma razão de ser, tudo é muito bem articulado. Muitas vezes quem age a revelia somos nós. Mas na espiritualidade há todo um planejamento para que o espírito reencarne naquele grupo familiar, aquele grupo também aceita receber esse espírito para que todos possam crescer e seguir um caminho para Deus. Há as famílias que são homogêneas, que já recebem espíritos harmônicos e que aquele conjunto trabalham unidos para construírem o desenvolvimento dos que estão fora, dos que estão ao redor, famílias conscientes já do seu papel, no cumprimento dos seus deveres, espíritos já comprometidos com o progresso, com a evolução, espíritos que já trazem em si esse conhecimento, esse desejo do bem, esse sentimento de fazer melhorar o todo. Então, esse grupo familiar se une aqui na Terra e, desde cedo, os valores são desenvolvidos de pai para filhos. Há uma interação, às vezes, que se estende também por outras partes da família, não só mãe, pai e filhos, mas às vezes o restante do agrupamento familiar que formam o parentesco também estão unidos nesse processo. Então são grupos de pessoas compromissadas com o desenvolvimento próprio e o desenvolvimento do outro que se unem para que haja este engrandecimento, esta evolução. E aí, falando de reencarnação e grupo familiar, nós precisamos lembrar que há diversos grupos familiares. Então vimos aqui o grupo homogêneo, existem também aqueles grupos que não são tão homogêneos assim, que têm as suas implicações traçadas no comportamento do passado e que ali há muitas vezes uma adversidade. E essa reencarnação, poderíamos dizer, mas se há essa adversidade, por que Deus coloca todo mundo junto? Essa adversidade não vai continuar mais acirrada, mas é preciso que nós entendamos que a lei ela é de evolução e que a espiritualidade, sob as bênçãos de Deus, precisa unir essas pessoas para que elas aprendam através da convivência, do tolerar-se, elas aprendam o caminho do entendimento, do diálogo, o caminho deste amor. Amor que nem sempre é esse beijo e abraço, mas o amor que é respeito, o amor que é uma convivência pacífica, um amor que muitas vezes é a resistência para que o mal do outro ele não cresça, é renúncia. Enfim, há toda uma programação estabelecida para que cada um dê certo naquela família que ele merece. E ele precisa estar. É claro que, dentro desse processo da reencarnação, vem o véu do esquecimento. Com este véu do esquecimento, os compromissos muitas vezes são esquecidos pelo nosso livre-arbítrio. Porque uma coisa precisa ficar clara. Às vezes nós dizemos assim, mas se tem o véu do esquecimento é para esquecer mesmo. O véu do esquecimento, entendamos, ele existe para não atrapalhar o desenvolvimento do ser,
Porque se cada criatura ela reencarna e ela lembra da sua vivência com o outro, tenha a certeza de que, em não sendo essa vivência positiva, a tendência a falhar é muito maior. Porque nós lembramos que sem que isso aconteça, sem essa recordação do que um foi para o outro, já ocorre determinadas situações aonde uma reencarnação às vezes é perdida, porque a criatura acaba deixando levantar aquela natureza mais forte, aquele não perdão, e acaba chegando às vias de fato dentro da própria família ou com os seres da própria família, isso sem lembrar o que um foi para o outro. Então se compromete, mas na hora do embate não há a resistência ao mal e a criatura se deixa levar. E aí nós vemos quantas coisas ocorrem, não só dentro do âmbito familiar, mas também entre amigos, entre pessoas que são próximas. Quantas coisas ocorrem, porque em dado momento aquele sentimento, não é? Ele se levanta e é como se o homem velho ele viesse à tona e ali acaba gerando todas as implicações que tira o ganho de uma reencarnação e, o que é pior, não livra a criatura daquele a quem ela fez mal, porque vai ser necessário essa lei do reencontro, vai ser necessária essa lei do resgate. E essa consciência acuada, haverá de pedir a reencarnação junto com esse outro para refazer os passos. Só que nem sempre esse pedido ele é atendido de imediato, porque aquele outro também tem uma sequência de conquistas, de resgates a serem feitos em outras e outras reencarnações. Então, quando se perde uma oportunidade dentro deste âmbito da família, não se sabe quando outra oportunidade irá acontecer. Não sabemos porque nenhum de nós possui uma bola de cristal ou tem essa condição de saber o que será o amanhã, não é? Então, não temos essa condição. Por isso, é importante que nós aproveitemos bem as oportunidades reencarnatórias, que nós busquemos desenvolvermos as qualidades que são necessárias para que nós pisemos bem aqui e façamos o nosso melhor. Claro, planeta de provas e expiações, sim, temos ainda muitas coisas que não são boas dentro de nós, que se afloram de acordo com as situações vividas, sim, mas só que toda escola ela tem um sentido, e o sentido é ensinar o aluno. E todo aluno que se matricula numa escola, a princípio, ele vai com vontade de aprender, de se modificar, de se tornar uma pessoa com conhecimento. E a doutrina espírita, a escola da vida, ela faz isso. E quando nós temos a doutrina espírita, melhor ainda, porque nós vamos com essa vontade de ganhar um conhecimento que muda a nossa forma de viver, de agir, de pensar, para nos tornar criaturas melhores. Então é preciso que a gente sempre pare e pense nessa existência nossa, porque os anos estão passando, hoje 15 e daqui a pouco 50, 60, 80, 90, e às vezes esse tempo passa tão rápido, mas nós não percebemos e atingimos todas essas idades e às vezes sendo a mesma pessoa no sentido das ações que não iluminam o ser. Então é preciso que a gente avalie qual o ganho que nós já temos. A confraternização espírita está fazendo 85 anos. Quantas pessoas já passaram? Espera-se que todas tenham aproveitado a oportunidade, mas quantas ainda estão? Será que estão aproveitando de fato o contato com o conhecimento, com a cultura espírita, para modificar-se e fazer do seu lar um lar de amor? Esse lar no sentido de você respeitar o outro, de você ouvir o outro, de você não querer mudar a cabeça do outro, de você aprender o caminho da oração, muitas vezes para amenizar determinadas situações.
Enfim, estrada de aprendizado. A reencarnação, ela é importante no desenvolvimento do grupo familiar e quando se fala em família, a família tem vários núcleos e aí nós lembramos também que a reencarnação, ela vem para o desenvolvimento do grupo espírita. Esse grupo que também é uma família, porque não há espírita que não diga, o espiritismo, nós somos uma família, a nossa casa espírita é uma família. E nós vivemos dizendo isso, né, aos quatro cantos, que a casa espírita é uma família, que seus membros são irmãos. Então é preciso também que nós vejamos que a reencarnação não nos coloca nesta ou naquela religião à toa. Quando nós vamos para uma ou outra doutrina, tem um sentido. Muitas vezes o nosso entendimento, ele já chegou àquele patamar de absorvermos bem aquelas aulinhas que vêm dali. E às vezes nós entramos também para desenvolvermos os sentimentos de bondade, de amor, de reequilíbrio. Entramos às vezes para aprendermos o bom caminho. E é preciso saber que nesse grupo familiar chamado doutrina espírita, nós vamos ali nos preparando para quê? Para fortalecer o nosso grupo familiar consanguíneo. Então, nós precisamos também ter um olhar, enquanto participantes de uma doutrina, nós precisamos também ter esse olhar de como nós estamos dentro dessa instituição, como nós nos relacionamos uns com os outros. Vamos nos relacionando na aparência, apenas no verbo? Estamos aqui bem com o irmão, mas ali adiante nós já falamos mal do irmão? De que maneira nós adentramos a casa espírita? É com um sentimento de aprendizado, de reforma? Adentramos a casa espírita para deixarmos os nossos males lá fora, ou seja, as nossas más tendências? Ou nós adentramos ainda com um sentimento de maledicência, de intriga e vamos contaminando o ambiente aonde a espiritualidade se faz presente? Aonde nós não olhamos com seriedade esta casa que vem e nos ensina o que é reencarnação, que fala para nós da necessidade dos espíritos se entenderem e, dito pela espiritualidade, que muitas vezes é dentro da casa espírita que os bons amigos espirituais, através da reencarnação, colocam os espíritos que foram antagônicos lá atrás. Porque unidos pelo pensamento de uma vida melhor, unidos pelo conhecimento de uma doutrina de amor, essas criaturas também possam se harmonizar, não só dentro da família consanguínea, mas também no campo religioso. Esses encontros, eles ocorrem. E aí nós podemos perguntar para nós nesta noite, nós temos tido êxito nesses encontros? Nós já aprendemos a perdoar o nosso companheiro de trabalho da Lídia Espírita? Nós já aprendemos também a buscar o perdão do companheiro? Nós já estamos desenvolvendo a tolerância? Já estamos sendo sinceros e fraternos? Ou estamos ainda lidando ainda com as nossas mazelas e gerando um mau exemplo para o outro, para aquele que está de parte observando? Será que estamos aprendendo tudo que a doutrina nos ensina e quando saímos da casa espírita, com os nossos irmãos de trabalho, nós agimos com respeito, com caridade? Ou nós ainda estamos vestindo essa túnica pesada do homem velho que faz com que nós não sejamos realmente amigos verdadeiros, aonde nós ainda criamos situações desastrosas para que o outro viva? Pois é, apenas saber de reencarnação não basta. Apenas ter esse discurso nos lábios de que sou espírita e de que a reencarnação é tudo de bom, não basta. Não basta apregoarmos nada que a doutrina professa,
que o Evangelho ensina se nós não tivermos espírito de vivência. E é preciso que cada espírita acorde para perceber o que é que estão fazendo de suas vidas. O que é que estão fazendo com aqueles com os quais eles se relacionam. Porque em tudo, esse espírito familiar, ele passa. Porque Jesus já vem falando para nós de uma família bem maior, que é uma família universal. Jesus veio ter conosco e quando assim o fez, ele nos falou dessa família universal, quando sabiamente ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E como é que nós, quando eu digo nós, de todas as religiões, como é que nós interpretamos esta fala de Jesus? Interpretamos, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí nós interpretamos que é sairmos por aí, muitas vezes abandonando o pai e mãe, abandonando até a família. E isso não acontece só com um agrupamento religioso, não. Acontece com vários, porque há espírita também que esquece da responsabilidade do lar e quer pegar a cama e levar para o centro espírita e ainda acha quem diga que ele está certo. E às vezes deixa o compromisso de tolerância, de paciência, de compreensão, quando na verdade o caminho é do equilíbrio. E nós vamos achando que servir a Deus, que fazer a vontade de meu Pai que está nos céus, para sermos irmãos de Jesus, é sair por aí pregando, é sermos fanáticos, é vivermos de aparência, dando meia dúzia de alimento, mas sem querer abraçar o outro ou chegar perto, ou saber das suas lutas e das suas dificuldades. É ser amigo de tapinha nas costas, meu irmão, como vai, eu te amo, te quero bem, mas nas costas do irmão não se posicionar desta maneira. Ou na vida aqui fora, tanto faz o que ocorra na vida do irmão. E se a gente puder fazer piorar um pouquinho, até às vezes a gente faz. Então é preciso entender que servir a Deus, fazer a vontade de meu Pai que está nos céus, não é essa interpretação que nós estamos dando há anos e anos e anos a fios, alguns até reencarnações e reencarnações, porque a vinda de Jesus tem muito tempo. Então é preciso que a gente cresça no entendimento, para que o nosso olhar ele se alargue e nós não continuemos como hipócritas, querendo uma família maravilhosa, criando uma família fantasiosa, aonde os nossos atos, a nossa conduta não faz por merecer, aonde vamos caminhando com a aparência do equilíbrio, mas sem equilíbrio nenhum pelas atitudes, aonde nós vamos pregando uma mudança, mas essa mudança muitas vezes é uma representação teatral, aonde não entra a veracidade, aonde não entra a mudança real de caráter, e sim uma mudança aparente, aonde aqui nós nos comportamos de uma maneira, ali nós falamos de outra, e nós vamos representando para a família universal, vamos representando dentro do lar para aqueles que convivem conosco, vamos representando dentro do campo familiar, espírita, profissional, seja lá onde for. E vamos dizendo à nossa própria consciência que nós estamos certos, que somos perfeitos e que até já merecemos um lugar no céu quando desencarnarmos, porque o nosso lar está nos esperando, porque nós somos espíritas de ponta. Aonde? Aonde que nós somos? A reencarnação é justamente para termos esse processo de vivência, de maturidade espiritual, e nós vamos nos embrenhando, muitas vezes fazendo mau uso do livre-arbítrio, nos embrenhando nas ilusões que nós mesmos criamos, porque às vezes nós vamos dizendo, são as ilusões que o mundo oferece. Mas o mundo não está dizendo vai e siga. As coisas estão aí. Quem dá o passo à frente, quem deseja fazer, e somos nós. As escolhas são sempre nossas. Nossas. E nós vamos
nos tornando perfeitos críticos da reencarnação do outro. Ah, fulano está perdendo a oportunidade. Ah, fulano dentro do lar, você já viu como é que age? Ah, fulano deveria fazer assim, fazer assado. Ah, mas fulano dentro da casa espírita, que comportamento. Ah, mas fulano não cuida da sua mediunidade. Ah, mas fulano lá profissionalmente, fulano chega cedo, chega tarde, fulano não cumpre o seu papel. E nós vamos assim. Nós vamos assim, caminhando na vida, com esse espírito de crítica. Vamos assim, caminhando na vida, sem esse espírito de solidariedade. Vamos assim, caminhando, sem aproveitar a oportunidade da reencarnação para que ela mude a nossa existência através do aproveitamento que façamos dela. E nós vamos focando o nosso olhar, o nosso interesse nas coisas que nos locupletam. Nós vamos nos tornando criaturas egoístas, porque nós fazemos sim, mas fazemos querendo saber o que é que vem de bom para mim. Não estamos prontos para o sacrifício. Estamos prontos, muitas vezes, para nos beneficiarmos. E se não traz vantagem para nós, a gente, opa, fique lá, nem venha cá. E nós saímos de baixo. É dessa maneira que nós estamos vivendo hoje na face da Terra. É dessa maneira que nós espíritas estamos dando um exemplo péssimo. Um exemplo péssimo. Ah, mas você falar isso? Isso é terrível, porque você mancha a doutrina. Não, Jesus veio e disse, quem comigo não ajunta, espalha. Kardec veio e disse que aqueles que seriam o desafio, o perigo da doutrina espírita não seriam os adversários lá fora, mas os próprios espíritas. Então aqui nós não estamos dizendo nada de novo. Nós estamos apenas querendo acordar as nossas consciências para que nós não sejamos falsos profetas jogando a reencarnação ao léu. Fazendo muitos trabalhos para ganharmos visibilidade, para ganharmos um nome na história, mas nas quatro paredes dos sentimentos, ao olhar para a dor do outro, olhar para as dificuldades do outro, nós dizemos, isso é lá com ele. Isso é lá com ele. Porque com certeza está pagando o que deve. Com certeza está aí, ó, resgatando. E aí não vamos interferir, porque se ele está passando é porque não foi boa coisa ontem. E nós vamos assim, muitas vezes jogando, não totalmente, tudo fora. Porque os espíritos sempre dizem, como disse a Chico, né? Chico, se você não cumprir a sua missão, nós vamos em busca de outro para fazer. O que você já fez até aqui, você não vai perder. A mesma coisa Kardec também ouviu. Então, com esse comportamento, aquelas coisinhas que nós já fizemos de bom, elas vão sobreviver. Mas essa sobrevivência não nos trará uma paz de consciência. Não nos trará aquela tranquilidade de olharmos para trás no mundo espiritual e dizermos, tive uma reencarnação e me esforcei para aproveitá-la bem. Então, meus irmãos, é festa de aniversário. E festa de aniversário é sempre para que nós façamos um repensar. É sempre para colocarmos na balança o nosso comportamento, o nosso ganho, o que de bom nós já fizemos. Perdoe a nossa voz, porque nós temos falado tanto e a voz um pouco, ela falha, porque são muitas palestras. Então, nós precisamos ver qual é o nosso ganho a nível espiritual, né? Ganho de aproveitamento da reencarnação. E esse ganho não é um ganho que venha para nos enaltecer. Não. É aquela avaliação calma, serena,
Ganho não é no sentido do alimento do ego, da vaidade. É um ganho de parar e refletirmos e pensarmos, até aqui, o que tenho feito da minha reencarnação? Enquanto um ser humano em evolução, o que eu já fiz por mim, mas não no sentido egoísta? Qual a oportunidade que eu já me dei de fazer a minha autoavaliação? De ver o meu comportamento na família, já que eu sei que eu tenho um papel preponderante no meu lar, como cada criatura tem. O que tenho feito para viver melhor? O que tenho feito para ajudar aqueles que Deus colocou no meu caminho, dentro desse parentesco consanguíneo? Os tormentos que muitas vezes digo passar no lar, são tormentos trazidos pelo outro ou são tormentos causados por mim, porque não sei conviver? Porque tenho uma natureza difícil e ainda não me trabalhei, não me predisponho a trabalhar para mudar esta natureza difícil? De que maneira eu estou agradecendo a Deus a oportunidade da reencarnação? Entendo a necessidade de perdoar dentro de todos os ângulos da família, a família consanguínea, a família religiosa, a família profissional. Que tipo de espírita tenho sido para os meus irmãos? Que tipo de avaliação eu faço da minha conduta dentro da casa espírita? Da minha conduta dentro do lar? Da minha conduta no campo profissional? Da minha conduta na sociedade? Posso dizer que tenho aproveitado a minha reencarnação centímetro a centímetro? A doutrina espírita, ela vem nos fazer este convite. Este convite. Uma casa, quando faz aniversário, é preciso que os seus trabalhadores também façam a sua autoavaliação. Também vejam o quanto estão convivendo com Jesus de fato. O quanto fraternos estão sendo. E ao se confraternizarem, seja de uma maneira sincera, com um coração aberto e puro. A doutrina espírita, ela vem para modificar as vidas. Vem abrir os nossos olhos sobre a palavra reencarnação, para explicar os nossos males e as nossas felicidades. Vem explicar para nós todo o procedimento de igualdade e de desigualdade. Vem abrir-nos a cortina dos laboratórios do mundo invisível para entendermos o trabalho que dá chegar ao planeta Terra. Vem conversando conosco, nos dá um mapa de uma boa convivência. E nós ainda insistimos nas aparências. Ainda insistimos em aprendermos e entendermos as coisas na superfície. E quando eu digo superfície, não é a superfície do aprendizado, porque nós temos tanta gente de cátedra, temos gente formada pela Faculdade do Espiritismo. Faculdade do Espiritismo. E olhe que o dia que nós estivermos realmente formados pela Faculdade de Jesus Cristo, nós faremos prodígios. Nós seremos espíritas de verdade. Não só com o título da faculdade espírita, no sentido de conhecer os fluidos, a mediunidade, a obsessão, a energia quântica, conhecermos a reencarnação tecnicamente pelo avesso, sabermos todos os procedimentos
técnicos e científicos, estudarmos os fluidos e o ectoplasma, estudarmos a bicorporidade. Pois é, além de tudo isso, nós seremos espíritas, não só com todo esse conhecimento profundo de saber como é que faz e o que é que ocorre, que pode ajudar muita gente, mas que riqueza será se ao lado de todo esse conhecimento entrar o sentimento de amor, justiça e caridade, para que a vivência na família ela seja luz, ela seja progresso, ela faça a diferença, ela ilumine as vidas, ela transforme o palco da terra, porque a reencarnação também vem para que, através do aprendizado, do desenvolvimento, do crescimento do ser, nós modifiquemos o cenário desta terra, agindo como uma família. Mas não estamos assim ainda. Essa família universal, muitas vezes, ainda age como Caim e Abel. E nós fazemos parte dessa sociedade. E é necessário que a gente acorde para que não fiquemos só como discurso, palestras e mais palestras, mas apenas, como sempre digo, batendo um ponto de ouvir a palestra de A, B ou C, de acharmos uma maravilha, mas depois vamos para os nossos lares entrarmos em conflitos. Às vezes, dentro da própria casa espírita, acabou de ouvir a palestra, já se virou, já está ali se desentendendo mentalmente com A, B ou C. Acaba de sair do centro e dentro do ônibus, no carro, seja lá onde for, o pensamento contrário já vem contra A, B ou C. Então, a espiritualidade de Jesus Cristo não exige, não pede de nós uma transformação fabulosa, milagrosa, impossível. Pede apenas que nós tenhamos cuidado com a nossa vida, que nós tenhamos cuidado com os nossos passos, que nós vejamos o que é que nós estamos fazendo por nós dentro da reencarnação. Quando um tema desse chega, muitas vezes nós poderíamos aqui falarmos de coisas que tantas outras vezes nós já falamos ou que outros palestrantes já falaram. Falar o que é reencarnação, falar da técnica da reencarnação, falar dos compromissos de um espírito para com o outro, enfim, coisas que nós já sabemos. O que nós precisamos agora é questionarmos para saber se dentro do que nós já aprendemos, nós já estamos cientes de que devemos colocar em prática e se já colocamos alguma coisa em prática. Eita, lelê, meus irmãos, o tempo voa, o tempo passa. A ampulheta das horas sinaliza cada vez mais a velocidade com que esse tempo passa. E nós estamos brincando de estarmos reencarnados? O que estamos fazendo desse conhecimento pleno, amplo, que a espiritualidade nos traz através do Pentateuco, através de toda a literatura espírita, que só aponta caminhos? Estamos insistindo em apontar o caminho para os outros e achando que nós já somos perfeitos e que já não precisamos conhecer os nossos males, não precisamos desalojá-los, nem combatê-los, nem vencê-los, como nos diz Joana? Repensemos. A vida é uma maravilha. A vida no corpo, mais ainda. A vida porque ela prossegue. A vida no corpo, mais ainda, porque nos dá a oportunidade de exercitarmos o saber, de reconstruirmos, de trabalhar a reconciliação. Por isso que Jesus diz, reconcilia-te enquanto estás a caminho. E nós estamos fazendo isso neste proveito que nós devemos tirar da reencarnação. Há aqueles que não querem nem voltar para o lar, preferem ficar mais tempo no trabalho,
mais tempo na casa espírita, porque ali encontra a paz, mas é justamente dentro do lar, muitas vezes conflitado, que nós precisamos aprender a construir a paz, que precisamos nos reeducarmos, trabalharmos a tolerância, o amor, o perdão e a resignação. Mas muitas vezes é melhor fugir, porque achamos que fugir é o melhor caminho para resolver tudo. Não, não resolverá tudo. Nós estamos aqui reencarnados para provar isso, porque é diante do enfrentamento das nossas faltas que nós nos tornamos vitoriosos. Portanto, meus irmãos, o mundo está aí, vivendo um processo aonde nós não estamos vendo esse amor campear. E não esqueçamos que no lar está a responsabilidade de formarmos homens de bem. Mas formarmos homens de bem não se trata só de formarmos os nossos filhos, mas também de nos formarmos neste sentimento, porque ninguém dá o que não possui. E se nós não aprendemos, o que nós vamos dar aos nossos? Portanto, 85 anos da confraternização, muita coisa a repensar, muita coisa a refazer, muitos caminhos a serem reconstruídos e outros novos caminhos despontarão. A importância da instituição abrindo a mente das pessoas, de cada criatura que chega, que busca. E o exemplo maior são os seus trabalhadores. Nós desejamos aqui um feliz aniversário à Confraternização Espírita Baiana. Que esse mês seja um mês de muita reflexão, de muita iluminação interior, que cada trabalhador dessa instituição possa fazer a sua autoanálise, que cada frequentador que assiste os trabalhos online ou agora presencial, que cada um também possa fazer a sua avaliação no sentido do que já aprendeu para aplicar na sua vida, no sentido de que estamos reencarnados e tudo que acontece, tudo que vem até nós precisamos ter a sabedoria de dar um bom seguimento, porque a minha mãezinha dizia que é ponta de garrancho que derruba a panela. E às vezes é uma coisa mínima, é uma palavra, é um sentimento, é uma atitude, que às vezes vai desfazer uma construção tão bela na nossa reencarnação. Portanto, aproveitemos esta vida, aproveitemos a oportunidade de estarmos aqui e tenhamos a certeza de que há muitos espíritos que vibram, torcem por nós. Então, façamos valer a interferência desses irmãos no plano espiritual para que nós pudéssemos reencarnar sendo nosso avalista. Que nós busquemos fazer o melhor, dar o nosso melhor, hoje e sempre. Que aproveitemos a nossa oportunidade para que, mesmo sendo sozinhos, se nós conseguirmos estabelecer esse equilíbrio para emanarmos o melhor de nós podemos não mudar o mundo, mas nós teremos sido aquele que se esforçou, que fez o seu melhor para que as energias de paz e de amor chegassem a algum lugar. E essas emanações, muitas vezes, ela está no olhar que nós damos para alguém, num sorriso acolhedor, numa palavra, num incentivo, num bem material, mas que nós fazemos isso não visando, estou fazendo para ganhar um bônus espiritual, mas fazendo isso porque nos sentimos nesse dever e olhamos para o outro como se víssemos a nós mesmos. Por isso que Jesus disse, quando fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, sigamos em frente, aproveitando bem a nossa reencarnação. Parabéns, confraternização, que esse mês seja um mês de luz, um mês de paz, um mês de muitas e muitas reflexões e também de muitas mensagens de felicidade, de crescimento, para que essa casa continue assim,
prosseguindo firme e forte no seu compromisso de fazer o bem. Então, fiquemos agora com a poesia, com a oração, com esse feliz aniversário com fraternização. Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora. O palácio e a choupana, o ninho e a sepultura, tudo que vibra espera a luz que resplendura, na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa, esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge à sombra e à vingança. Não te aflija a miséria, arrima-te à esperança. Seja a bênção de amor, a luz do teu destino.